Olá novamente e bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bom dia, Walter. Olá, Martim. Bem, eu vou muito bem e espero que você esteja indo bem também. O Senhor é bom conosco, não é mesmo? Ele é incrível. Então, hoje vai ser um tema interessante novamente. Vai ser um pouco sobre o espírito de profecia e sobre os critérios que a Bíblia descreveu sobre a igreja remanescente. Sim, nós vamos falar a respeito de infidelidade disfarçada. Não é interessante que as filosofias do mundo influenciam nosso pensamento? Com certeza. Digo, eu não consigo nem pensar em qualquer coisa que tenha sido ensinada na escola que não afete o seu modo de pensar. E de onde que vem isso? Vem das filosofias. Basicamente, se o seu fundamento for erigido a partir de uma filosofia, ele foi erigido sobre a areia, não? Verdade. Nosso fundamento deveria ser erigido sobre um assim diz o Senhor? Mas não vamos começar ainda o programa. Ora pra gente. Nosso Pai Celeste, mais uma vez, muito obrigado por nos reunir. Obrigado por ter nos dado uma âncora para as nossas vidas, a Bíblia. Ilumine nossas mentes, nos ajude com o Espírito Santo e abençoe essa conversa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais uma vez, vamos deixar bem claro que a nossa intenção com esses programas não é ser excessivamente críticos a respeito daquilo que as pessoas dizem, mas uma vez que algumas afirmações afetam as decisões das pessoas quanto a permanecerem dentro daquilo que nós acreditamos como igreja, ou então abandonar essa denominação, torna-se então muito importante dizermos que não importa o que aconteça, existe a verdade. Contanto que a verdade prevaleça, não importa quão poucas pessoas se apeguem a ela, a verdade não foi rejeitada. Sabe, isso é um alívio. Quando, anteriormente na minha vida, eu sempre ansiei por ter a verdade completa. E agora, nesses últimos anos, que eu tenho estudado as doutrinas da Igreja Adventista juntamente com a Bíblia, e aprendido que, de acordo com a Bíblia, existiria uma igreja remanescente com um profeta no fim dos tempos. E quando você começa a estudar essa profeta, para mim é um grande alívio poder receber essa verdade inadulterada e implementá-la na minha vida. Sabe, Martin, quando eu leio a Bíblia, e eu a leio da maneira pela qual os profetas e os escritores bíblicos se expressaram, e depois, quando vou ao espírito de profecia e o leio, eu vejo ali exatamente o mesmo espírito. Na minha vida toda, eu tive o desprazer de ter lido centenas de livros infiéis. Livros espiritualistas, livros sobre o ocultismo, e o espírito desses livros é completamente oposto. Eu era tão versado nisso que me levou um bom tempo para me desprender deles. Para Moisés demorou 40 anos. Sim, e uma vez que fiz a transição, sempre que leio um livro e vejo ali aquele espírito, eu me torno imediatamente nauseado. Eu acabei desenvolvendo uma aversão a esse outro espírito. É como se eu pudesse reconhecê-lo até mesmo no escuro. Apenas de ver a maneira como as frases foram elaboradas. Correto? Sabe, o nosso Deus é um Deus de amor, mas com Ele não tem lenga-lenga. Ele vai direto ao ponto. Ele diz coisas maravilhosas, e Ele as diz de um jeito tão legal, mas ainda assim vai lá no fundo. Quando ele, por exemplo, repreende os israelitas dizendo, olha, eu fiz isso por vocês, mas vocês me ignoraram. Eu então os puni com isso, mas ainda assim vocês teimaram. Então eu os chamei a atenção mais uma vez, mas não me deram ouvidos. E as palavras com as quais ele fazia essas repreensões eram muito interessantes. Somente ele poderia fazer daquele jeito.
É por isso que a razão pela qual eu digo isso é que eu quero encorajar as pessoas. Leia a Bíblia e o Espírito de Profecia. Sim, pois uma coisa não vai lhe tirar a outra. Não? Elas irão unicamente complementar-se. E esta é a guerra. E é por isso que nós vamos falar disso hoje. A sacudidura será causada pelo testemunho direto. É uma guerra sobre em quem você acreditará. Você vai acreditar nas filosofias, vai acreditar em quem formula as filosofias, ou vai acreditar no assim diz o Senhor? Esse é o X da questão. Vamos ler algumas afirmações retiradas de alguns capítulos do livro Spiritual Gifts, a partir da página 90. Eu então fui levada de volta para a criação e me foi mostrada que a primeira semana da qual Deus realizou a obra da criação em 6 dias e descansou no 7º dia, foi uma semana como qualquer outra. O grande Deus, em seus dias de criação e dia de descanso, mediu o primeiro ciclo como uma amostra das semanas consecutivas até o fim dos tempos. Estas foram as gerações dos céus e da terra quando foram criados. Deus nos dá as produções de sua obra ao final de cada dia literal. Cada dia foi contado por ele como uma geração, porque em cada dia ele gerou ou produziu alguma nova porção de sua obra. No 7º dia da primeira semana, Deus descansou de sua obra e então abençoou o dia de seu descanso e o colocou à parte para o uso do homem. O ciclo semanal de 7 dias literais, sendo 6 de trabalho e o 7º para o descanso, que tem sido preservado e trazido à tona ao longo de toda a história bíblica, originou-se nas grandes realizações dos primeiros 7 dias. Esta é a base de todo o plano para a humanidade. É mesmo. Tudo aconteceu durante aquela semana, com dias literais. E ao analisarmos esta afirmação, e ao compararmos com a Bíblia, lemos que houve tarde e houve manhã, o primeiro dia. E foi tarde e foi manhã, o segundo dia. No primeiro dia, Deus criou um ambiente e na última porção da semana, Ele preencheu esse ambiente. E a sua obra-prima aqui foi a humanidade. Uma vez que tudo estava completado e os animais receberam seus nomes, e Eva foi criada, então a criação foi terminada. Sendo assim, eles puderam descansar na obra completada por Deus. Mas, no que diz respeito à ciência moderna, quanto disso ela aceita? Nada. Nada? É isso mesmo. Quando eu estive lá na conferência de Fé e Ciência, e falei com muitos de nossos teólogos, e também cientistas, pessoas bastante instruídas, até mesmo da área médica, bem, lá eu percebi que muitos destes não acreditam. Não. Olha para isso agora. A Bíblia em Gênesis coloca isso muito diretamente, como nós lemos nesse primeiro parágrafo. E quanto de ciência que se precisa agora para se livrar de tudo isso? É necessária toda uma ciência universal que tem sido filtrada em todos os níveis da humanidade. Tudo aí fora possui um viés evolucionista. Tudo. Seja o daquilo que falam na mídia, ou dentro da comunidade médica, ou mesmo dentro da comunidade religiosa, tudo tem um viés evolucionista. E na fraternidade médica também. O povo de Deus deveria se separar disso. Deveria ter um discurso diferente. Veja, por exemplo, a ciência moderna, do ramo da virologia. Tudo é baseado no evolucionismo. Na verdade, os cientistas evolucionistas do ramo da virologia são aqueles que mandam no mundo médico moderno. Muito bem. E de acordo com o que acabamos de ler, esta é uma fundação erigida sobre areia. Não passa de um alicerce de areia, é um castelo de cartas. E mais cedo ou mais tarde, este castelo vai cair.
Portanto, é muito importante saber que foram dias literais. Agora, muitos acadêmicos têm verdadeira aversão a esta palavra literal. Eu poderia citar os nomes deles aqui, mas não farei isso. Vamos dizer apenas que eles são professores em nossas universidades, reitores de nossas universidades e pessoas de liderança no ramo teológico. Esses indivíduos têm verdadeira aversão a este tipo de afirmação, que não está apenas no espírito de profecia, mas também nos próprios versos do livro de Gênesis. Tendo dito isso, vamos continuar lendo. Quando Deus pronunciou a sua lei com uma voz audível do Sinai, Ele introduziu o sábado dizendo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele então declarou definidamente, ou definitivamente, se você preferir, o que deve ser feito em 6 dias e o que não deve ser feito no 7º. Ele então, dando a razão pela qual devemos observar a semana assim, apontou para o exemplo dos primeiros 7 dias do tempo, pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Este raciocínio é lindo e convincente quando compreendemos o registro da criação como apresentando dias literais. Os primeiros 6 dias de cada semana são dados ao homem para o trabalho, porque Deus empregou o mesmo período na primeira semana na obra da criação. Já o 7º dia Deus reservou como dia de descanso, em comemoração ao seu descanso durante o mesmo período de tempo depois de ter realizado a obra da criação em 6 dias. Existe tanta teologia nesta citação que chega a impressionar. A justificação pela fé está inserida nessa declaração. Toda a questão de encontrar descanso em Deus está inserida nessa citação. Portanto, se você não possui isto como fundamento, significa que você não tem descanso. Exatamente, e você continua sem paz, então você fica pensando e buscando coisas para substanciar o que você tenta dizer. Tudo isso apenas para continuar sem descanso. Veja o meu próprio exemplo. Eu era um evolucionista, como todos aqui estão cansados de saber. E quando vi a questão do sábado pela primeira vez, eu pensei, isso é ridículo. Eu não posso guardar o sábado em comemoração de 6 dias da criação. Sendo assim, essa coisa do sábado não faz o menor sentido. Para alguém que acredita nos milhões e milhões de anos, essa questão do sábado não faz o menor sentido. Aliás, os milhões de anos não fazem sentido, pois afinal, como podem as plantas sobreviverem sem o sol por milhões e milhões de anos? Além disso, como podem os animais marinhos e aves surgirem antes dos animais terrestres? Nada no evolucionismo bate com o relato bíblico. Portanto, um evolucionista irá naturalmente rejeitar isso. Bem, nada faz sentido até que se compreenda que os 6 dias da criação foram literais e que o sábado é uma celebração. Aquela foi uma semana no tempo. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas muito bem. Mas a infiel, afinal é sobre isso que estamos falando, não é? Correto. Qual é o oposto de acreditar? Infidelidade. Infidelidade. Quando alguém estuda numa universidade jesuíta, o que é que ele vai aprender lá? Infidelidade. Bem, se você aprende infidelidade, o que mais você poderia ensinar na sua vida? Mas a suposição infiel de que os eventos da primeira semana exigiram 7 períodos vastos e indefinidos de tempo para sua finalização, atinge diretamente o fundamento do sábado do 4º mandamento. Isso torna indefinido e obscuro aquilo que Deus tornou muito claro. É o pior tipo de infidelidade. Será possível encontrar o pior tipo de infidelidade mesmo em nosso meio? Infelizmente, sim, é. E é isso que é o triste. E é por isso que eu gostaria de encorajar todos que, antes de que você acredite em qualquer coisa que qualquer um diz, leia a Bíblia e o Espírito de Profecia e compare se aquilo está
alinhado com isso aqui. E se não falarem de acordo com esta palavra, Então não há luz neles. muito bem. É o pior tipo de infidelidade, pois muitos que professaram crer no registro da criação é infidelidade disfarçada. Ela responsabiliza a Deus em ordenar o homem observar a semana de 7 dias literais em comemoração a 7 períodos indefinidos de tempo, o que não harmoniza com a sua maneira de agir com os mortais, o que acaba eliminando a sua sabedoria. Muito bem colocado. Na verdade, você faz Deus de idiota se você tentar dizer que Ele criou tudo isso em milhões de anos, sendo que Ele disse que Ele criou em poucos dias. Mas por que alguém diria isso? É porque o mundo doutrinou os seus habitantes a acreditarem nisso, não é? Continuemos com o capítulo. Geólogos infiéis alegam que o mundo é muito mais velho do que registrado pela Bíblia. Aqui estamos mais uma vez nessa questão do tempo, que causa tanto transtorno e também tanta dor. E poderia ser um alívio se você simplesmente aceitasse. Pois é, depende apenas de que lado você está. Bem, quando comecei a estudar isso e ainda era um ateu, eu dominava toda a sabedoria deste mundo. Eu dizia, peraí, como você ousa dizer uma besteira dessa? Nós temos milhares de anos de história. A cronologia egípcia nos diz que o mundo possui pelo menos 10.000 anos. E a mitologia chinesa vai muito mais longe do que isso, etc, etc. Porém, quanto mais você estuda, mais você percebe que tudo isso é fundamentado em areia. Exatamente. Veja, eles pegaram a cronologia egípcia e a organizaram em uma sequência cronológica. Acontece que muitos daqueles reis foram corregentes, foram pais e filhos governando sobre áreas diferentes do mesmo reino. O que aconteceu é que quanto mais conhecimento os especialistas foram obtendo, chegaram ao ponto que, ao invés de dizer 10.000, estão colocando aproximadamente 3.000 antes de Cristo. Veja, eles nem sequer estão dizendo mais de 3.000 anos antes de Cristo. Agora estão colocando aproximadamente 3.000 anos. Portanto, quanto mais se descobre e estuda, mais se aproxima da Bíblia. Sabe, pare para pensar. De acordo com essa antiga cronologia, a humanidade tem estado aí por cerca de aproximadamente 2 milhões de anos. Não é? Acontece que apenas o meu tempo de vida, a população mundial subiu de 4 bilhões para 8 bilhões de habitantes e já está caminhando para 9. Se tudo começasse com apenas um casal, depois de quanto tempo se chegaria a este número? Bem, ao se fazer esse cálculo, levando-se em consideração taxa de natalidade, mortalidade e pestes, chegamos ao número de apenas poucos milhares de anos, e não milhões de anos, e tão pouco dezenas de milhares de anos. Existem tantos exemplos por aí, mesmo dentro da nossa história moderna. Veja, apenas um par de coelhos foi parar lá na Austrália. E o que temos hoje? Temos bilhões de coelhos. Os homens tentaram eliminá-los com veneno. Eles quase foram extintos. E em apenas 20 anos depois disso, eles estão nos bilhões mais uma vez. Então veja que não é um processo demorado. Bem, mas aí eles vêm com a datagem radiométrica. Mas a datagem radiométrica é baseada em suposições. Você precisa partir de uma suposição. Por exemplo, se você quiser datar um determinado material, deve ter existido um tempo em que foi o ponto de partida. Como um relógio, Como um cronômetro no relógio. Se você quiser saber o quão rápido o corredor percorre um circuito, é necessário um tempo de partida e um tempo de fim. Mas aqui não estamos lidando com relógios, estamos lidando com isótomos. É necessário um tempo zero, um ponto de partida, em que ainda não é isótopos filhos. E dali você começa a contar. O que eles partem é da suposição
é de que quando, por exemplo, os materiais vulcânicos surgiram, o relógio estava zerado. Mas este nunca é o caso, pois quando você lê as análises, elas datam centenas de milhões de anos. Então, se você tem um cronômetro e você quer saber o quão rápido uma pessoa percorre um circuito, mas o seu cronômetro começa a montar a partir de 40 segundos... Não vai funcionar. Se torna inútil, não é? Chega a ser patético. Muito bem, voltando. Então, os geólogos infiéis alegam que o mundo é muito mais antigo do que a Bíblia diz. Eles rejeitam o relato bíblico por causa daquelas coisas que, para eles, são evidências da própria Terra, de que o mundo já existe há dezenas de milhares de anos. Hoje acredita-se bilhões. E muitos que professam crer no relato bíblico não conseguem harmonizar as coisas maravilhosas encontradas na Terra com a ideia de que a semana da criação durou apenas 7 dias literais e de que o mundo hoje tem apenas cerca de 6.000 anos de idade. Sendo assim, estes, a fim de livrarem-se das dificuldades impostas a eles pelos geólogos infiéis, acabam adotando a ideia de que os 6 dias da criação foram, na verdade, períodos vastos e indefinidos de tempo, e que o dia do descanso no Senhor foi outro período indefinido, o que acaba tornando sem sentido o 4º mandamento da lei de Deus. É interessante fazer a ligação de que esses geólogos infiéis tentam se livrar dos 6.000 anos. E tentam livrar-se do sábado, mesmo sem saber. Mesmo sem saberem. Então, quando você diz, ok, não foram milhões, mas 10.000 anos, esse negócio aí de 6.000 anos não tem como ser verdade. Você está se posicionando ao lado dos infiéis. Exato. Você está misturando a verdade e o erro. Você está tomando uma bebida com um pinguinho de veneno nela. E você ainda acha que está sendo muito esperto. Alguns recebem de bom grado essa suposição por ela destruir o 4º mandamento. Eles se sentem libertos de sua obrigação. Eles possuem ideias limitadas a respeito do tamanho dos homens, animais e árvores antes do dilúvio e das grandes mudanças que ocorreram desde então no planeta. Isso é muito interessante. Existe uma lei na teoria da evolução. Segundo essa lei, a evolução das coisas deve ocorrer de uma escala menor para maior. A evolução não ocorre do maior para o menor. Bem, esta lei faz todo o sentido, pois não se começa um processo evolutivo partindo de um elefante para uma ameba. Primeiramente, partimos de um ser unicelular para um elefante, sempre partindo do menor para o maior. Agora, o grande problema é que sabemos que antigamente os animais eram maiores. Sendo assim, o cenário atual não faz o menor sentido. A evolução parte do menor para o maior. Mas quando olhamos no registro fóssil, tudo neste registro é maior do que vemos hoje. Todos os animais, seja o lobo, ou a preguiça, ou o elefante, ou o rinoceronte, não importa o animal que você olhe, até mesmo os insetos, eles eram infinitamente maiores do que são hoje. Então, é justamente o contrário. Então, considerando isso, precisamos concluir que nós não evoluímos, mas nós involuímos, nós degeneramos. E isso está em harmonia perfeita com a Bíblia. Sim. A criação era perfeita. Adão tinha cerca de 3 metros, mas hoje, comparado a ele, somos pigmeus. E ainda assim nos achamos brilhantes, evoluídos, não é? A verdade é que nós involuímos. Veja, por exemplo, os dentes. Temos tantos dentes sobressalentes que precisamos até extrair alguns, como os dentes do siso, por exemplo. Isso é um indício de que antigamente os seres humanos tinham uma mandíbula muito maior em que os dentes cabiam. Então, essas coisas são muito interessantes. Quando olhamos para o registro fóssil, encontramos exatamente o oposto do que defende a teoria deles. E outra coisa também é que se a evolução for verdadeira, e em algum lugar de um passado nebuloso, a vida de alguma maneira conseguiu evoluir,
Certamente havia uma diversidade muito restrita de vida. Surgiu apenas uma vidinha e, a partir dela, toda a diversidade evoluiu. Se fosse assim, o registro fóssil nos mostraria uma baixa diversidade no início e uma grande diversidade no final. O problema é que é exatamente o contrário. Há uma diversidade gigantesca no início e é evidente a degeneração ao longo do tempo. Ou seja, é o oposto do que aquilo que deveríamos esperar. Portanto, uma das duas teorias está errada. Ou os geólogos infiéis estão errados, assim como os evolucionistas infiéis, como também qualquer pessoa que aceite a explicação deles, que acabam tornando-se cúmplices, ou a Bíblia está errada. Você pode escolher. Cada um escolhe. Eu vou apostar na Bíblia. Ossos de homens e animais são encontrados na terra, tanto em montanhas como em vales, mostrando que homens e animais muito maiores já viveram sobre a terra. Eu praticamente antecipei o que foi dito aqui. Mas é um assunto muito fascinante. Veja os dinossauros. São criaturas enormes. Veja os mastodontes, qualquer um deles. Ou a preguiça gigante. Nós não vemos essas criaturas hoje. Mas em alguns casos, como por exemplo o da preguiça gigante, foram encontradas peles ainda intactas. Mas se elas foram extintas há milhões de anos, isso deveria ser impossível, ainda assim foram encontradas. Também encontramos fósseis de homens, como o do homem de Grauballi, que tem 2,70 metros de altura. O que está acontecendo então? Parece haver algo misterioso, algo de muito errado. Sabe, o que também para mim é interessante é que ela menciona esses homens muito maiores e a Bíblia menciona os gigantes. E agora as pessoas pegam essa palavra que eles usavam para os gigantes, Nefilim, e eles dizem que esses Nefilim são híbridos entre anjos caídos e a humanidade. Em primeiro lugar, isso é impossível. E em segundo lugar, Adão era um gigante. Com certeza. Ele tinha mais de 3 metros de altura. Ele era o maior de todos. A raça humana naquela época era de gigantes. E a palavra Nefilim, que refere-se aos homens altos daquela época, também significa apóstata. Exatamente. Então, eles todos eram gigantes. Você tinha os descendentes daqueles que seguiam a linhagem de Adão e Eva, como Sete, e por outro lado temos a linhagem que seguiu Caim, que teve muitas filhas, chamadas de filhas dos homens. Eventualmente, os filhos de Deus, que eram os descendentes que se apegavam à verdade, foram ao shopping e acabaram vendo essas lindas garotas que naquela época deviam ser estonteantes, com as suas pequenas minissaias, e foram atraídos por elas e o final você sabe. Mas se você preferir as traduções bíblicas aprovadas pelo Vaticano, você poderá ter essa história ridícula de que anjos, que aliás não podem se reproduzir... Até mesmo porque algumas pessoas agora querem dizer, mas o anjo caído tomou a forma humana. Não. Daí não seria mais um anjo procriando. Seria mesmo assim o ser humano. Pois é. Até não existe lógica nesse modo de pensar aí. Pois é, a coisa é simples. Veja só. Os descendentes da linhagem daqueles que se apegavam a Deus acabaram se relacionando com a linhagem que se rebelou contra Deus. E foi aí que a humanidade caiu ladeira abaixo. Sabe, é por isso que Deus alertou o seu povo, nos tempos de Israel, para não casarem-se com pagãos. Não era uma questão de ser proibido casar com pessoas de outra raça ou outros povos. Não era isso. A questão era não se casarem com pessoas de religião diferente, pois isso os afastaria de Deus. A história de Salomão é uma prova disso, assim como o exemplo de tantos outros. Ruth, por exemplo, foi uma moabita. Deus havia proibido estritamente casamentos com moabitas. Mas ela não era mais uma moabita, pois ela disse, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo.
E é por isso que ela está até mesmo na linhagem de Cristo. Portanto, precisamos compreender adequadamente essas coisas. Foi-me mostrado que animais muito grandes existiram antes do dilúvio, que não existem agora. Instrumentos de guerras são de vez em quando encontrados, assim como madeiras petrificadas, porque os ossos de seres humanos e animais encontrados na Terra são muito maiores do que aqueles de homens e animais que vivem hoje, ou que viveram por muitas gerações passado. Alguns concluem que o mundo é mais antigo do que o registro bíblico, e tendo sido populado muito antes do relato da criação, por uma raça de seres largamente superiores em tamanho do que o homem que vive hoje sobre a Terra. Existem teorias sobre uma criação dupla. Dizem que havia uma criação que foi destruída e então criou-se de novo com Adão e Eva. Há um monte de contradições, mas não. Houve apenas uma criação. Os seres humanos eram altos, eram grandes. Ao considerarmos as florestas petrificadas, ao considerarmos os campos de carvão do mundo, veremos que foram árvores gigantescas que foram enterradas, assim como todos os animais que eram gigantescos também. Tudo isso testifica de uma criação perfeita, uma criação diferente no sentido de ser superior, que por sua vez acabou se degenerando ao longo do tempo. Veja, por exemplo, a geração antediluviana. Eles viviam cerca de 900 anos. Após o dilúvio, a idade do homem diminuiu imediatamente para cerca de 400 anos. Na época de Abraão já caiu para 180, e Moisés 120. Na época de Davi era 70, e com sorte 80. Foi-me mostrado que sem a história bíblica, a geologia não pode provar nada. Relíquias encontradas na Terra são evidências de um estado de coisas diferentes em muitos aspectos do que o atual, mas o tempo de sua existência e quanto período essas coisas estiveram sobre a Terra podem ser compreendidas apenas pela história bíblica. Não podemos datar os fósseis. Este não é o termo adequado. O que fazemos é datar as rochas em volta do fóssil. Mas mesmo neste caso, há uma suposição que não é necessariamente válida como um ponto de partida. Portanto, a datação é praticamente irrelevante, a menos que seja de um período conhecido bastante específico. Apenas veja quão importante essa citação é. Se o seu entendimento da idade de qualquer coisa transcender esse período de 6.000 anos, você vai ter um problema, porque é isso que a Bíblia diz. E você entra em contradição com a Bíblia. Nós já tivemos várias conversas sobre isso, e sei que os nossos ouvintes já sabem onde estamos indo com isso. A questão é que se você começar a distorcer esse período de 6.000 anos, você está então correndo o risco de tornar-se um infiel. É um problema. É claro. Pode até ser inocente conjecturar além da história bíblica se as nossas suposições não contradizerem os fatos encontrados nas Escrituras. Mas quando os homens abandonam a palavra de Deus em relação à história da criação e buscam harmonizar a obra criadora de Deus a princípios naturais, eles se colocam num oceano de incerteza. A maneira pela qual Deus completou a obra da criação em 6 dias literais, Ele nunca revelou a mortais. Suas obras criativas são tão incompreensíveis como a sua própria existência. Ela então menciona versos da Bíblia. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. A sua grandeza é inescrutável. O que faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas sem número. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas sem número. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Não é interessante que a humanidade se acha mais esperta que Deus? E eles continuam se tornando cada vez mais inteligentes. Continuando, a palavra de Deus é dada como uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Aqueles que colocam de lado a sua palavra e procuram em suas próprias filosofias cegas delinear os mistérios maravilhosos de Jeová, irá tropeçar em trevas. Martin, vamos deixar isso bem claro. Qualquer coisa que contradiga a palavra escrita é filosofia. É mesmo? Um guia tem sido dado aos mortais, pelo qual eles podem delinear Jeová e suas obras até o ponto que seja bom para eles. A inspiração, ao nos dar a história do dilúvio, tem nos explicado grandes mistérios que a geologia, independentemente da inspiração, jamais poderia. Eu era parte disso. Eu era um evolucionista. Eu fazia viagem de campo com os estudantes para analisar os registros geológicos. Aqui na África do Sul temos um registro fantástico. Temos os campos de Karoo com todos os dinossauros. Temos todas aquelas eras e campos imensos de organismos marinhos. Por exemplo, o da ECA. E sempre me fascinou o quão bem preservado eram esses fósseis. E como eles se acumulavam em territórios enormes. Eles acreditam que esses fósseis foram enterrados por dilúvios locais. Dilúvios locais em continentes inteiros? Isso não faz o menor sentido. Eu também visitei as florestas petrificadas, tanto aqui na Namíbia, quanto as do Parque Yellowstone, e em outros lugares ainda. E elas parecem estar uma correnteza, até mesmo as de pé. Portanto, as evidências para um dilúvio universal são imensas e estão em toda parte. E ainda tem a camada de giz. Ela está no mundo inteiro, o que quer dizer que todo o planeta esteve debaixo da água. Por causa disso, eles têm que enrolar ali, enrolar aqui, porque eles não têm uma resposta. É isso mesmo, eles têm que ter volumes e volumes de livros para tentar negar aquilo que a Bíblia explicou de maneira simples. Exato. Você está coberto de razão. Tem sido a obra especial de Satanás levar os homens caídos a rebelarem-se contra o governo de Deus, e ele tem sido bem-sucedido em seus esforços. Ele tem procurado obscurecer a lei de Deus, que em si mesma é tão clara. Ele tem manifestado um ódio especial contra o quarto mandamento do Decálogo, porque este define o Deus vivo. É o Criador dos céus e da terra. Os claros preceitos de Jeová são derrubados a fim de receber fábulas infiéis. Mais uma vez, temos a palavra infiel. Mas por que ele tem tanto ódio ao quarto mandamento? Porque é aquele que fala sobre o Criador de tudo, a autoridade. Sim, Deus é a autoridade. E é isso que incomoda o diabo. O problema está na palavra autoridade. Satanás quer impor a sua própria autoridade. Os homens serão deixados sem desculpas. Deus tem dado suficientes evidências sobre as quais aqueles que desejam crer podem basear a sua fé. Nos últimos dias, a terra estará quase destituída de verdadeira fé. Chegamos neste ponto? Sim. Sob a menor pretensão, a palavra de Deus será considerada não confiável. O que acontece ao colocarmos um monte de traduções bíblicas por aí, a ponto de nada ser confiável? Esse é um plano muito bom do inimigo. A razão humana será aceita, mesmo estando em oposição aos claros fatos da Escritura. O homem procurará explicar a criação através de causas naturais, o que Deus jamais revelou. Mas a ciência humana não pode prescrutar os segredos do Deus dos céus e explicar a estupenda obra da criação, que foi o milagre do Deus Todo-Poderoso, assim como também não pode explicar a existência de Deus. A razão pela qual eu sei que Deus existe é porque eu existo. É mesmo? Não é? Descartes disse, penso, logo existo, fazendo-se assim, Deus. Ele deveria ter dito, eu existo, logo mesmo? penso. Assim seria melhor para ele. Mas esta é a maneira do pensamento jesuíta. Eles adoram torcer. O próprio Descartes foi educado por jesuítas. Sendo assim, a filosofia
e teologia infiel deles são as raízes de muito do mal que existe no mundo hoje. É isso mesmo, e eles estão na raiz da alta crítica. É por isso que tem todas essas besteiras de, nós não podemos ler a Bíblia literalmente, não podemos fazer isso ou aquilo. Por que nós não podemos voltar para o assim diz o Senhor? Correto. Portanto, se não há um fundamento, como podemos construir a casa? Tipo, se você quiser provar para o mundo que evolução não existe, por que você não pode usar a Bíblia? Veja, o que estabelecemos até aqui? Pois não vamos falar só de evolução e criação. Nós estabelecemos que há um certo fundamento. E ao pegarmos esta palavra, Martin, a Bíblia, e a abrirmos logo no livro de Gênesis, e começarmos com as palavras: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é uma maneira estupenda de começar uma revelação divina. Exatamente. Você começa de algum lugar. Aqui diz que Deus criou. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus. E ele continua. Deus fez, Deus disse, Deus fez, Deus disse, Deus fez, Deus disse, Deus fez. E aqui estamos falando de Elohim, o plural. Sendo assim, a Trindade fez parte deste processo de criação. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas aquelas que foram reveladas pertencem a nós e os nossos filhos para sempre. Homens professando serem ministros de Deus levantam suas vozes contra a investigação da profecia e dizem ao povo que as profecias, especialmente as de Daniel e João, são obscuras e, como tal, não podemos compreendê-las. Estamos migrando do puramente físico para o espiritual. Se o relato da criação é obscuro e precisa ser redefinido, talvez também devemos redefinir as profecias. Mas é isso que acontece. Não é o que eles estão fazendo? Exatamente. E daí você entra em infidelidade. E quem está fazendo isso? São homens que deveriam ensinar religião dentro do povo de Deus. Muito bem. Mas alguns dos próprios homens que se opõem à investigação da profecia, por ser ela obscura, aceitam alegremente as suposições dos geólogos, que confrontam o registro mosaico. Mas se a vontade revelada de Deus é tão difícil de ser compreendida, então os homens não deveriam colocar sua fé em meras suposições em relação àquilo que não foi revelado. Os caminhos de Deus não são como os nossos, tampouco os pensamentos dele são como os nossos. Portanto, isso não permanece apenas no aspecto físico, os geólogos, não. Mas é aí que começa a podridão. Exatamente. A ciência humana jamais compreenderá as suas grandiosas obras. Deus ordenou que homens, animais e árvores, muito maiores do que aquelas que estão agora sobre a terra, entre outras coisas, deveriam ser enterradas na terra no tempo do dilúvio e ali serem preservadas como evidências ao homem de que os habitantes do mundo antigo pereceram pelo dilúvio. Deus planejou que a descoberta dessas coisas na Terra deveriam firmar a fé de homens na história inspirada. Agora, não é interessante que, ao longo dos séculos, pessoas tementes a Deus acreditavam que os fósseis eram evidências de um dilúvio? Sim, era assim que era para ser. E então veio Darwin. E é interessante que ele enviou o seu primeiro rascunho em 1844. Isto foi especialmente para a última geração, a fim de confundi-los. Quanto aos reformadores, eles criam na criação e no dilúvio. Mas os nossos cientistas modernos não. E muitos de nossos teólogos também não. Muitos de nossos líderes religiosos não.
Mas os homens, com o seu vão raciocínio, fazem uso errado dessas coisas que Deus planejou que os levasse a exaltá-lo. Mas eles caíram no mesmo erro, assim como as pessoas antes do dilúvio. As coisas que Deus havia lhes dado para o seu benefício, eles tornaram em maldição ao fazer o uso errado delas. Quando foram postos os fundamentos da terra, também foi posto o fundamento do sábado. Não se pode divorciar o sábado da criação. Não, e o contrário também. Quando você destrói a criação em 6 dias literais, e daí você vai para a evolução e bilhões de anos, ou até mesmo milhares de anos, você acaba destruindo o sábado. Você guarda o 7º dia como sábado? Sim. Mas é o sábado judeu. Não, eu guardo o sábado de Deus, que foi instituído já na época da criação. Muito antes de existir um judeu, não é? Veja só, essa frase boba, sábado judeu. Ah, meu amigo, o papado ama essa frase. Eles com certeza nunca leram Gênesis. Provavelmente foram educados em universidades jesuítas. Isso tudo nos mostra imediatamente que eles querem inserir uma teologia infiel e contrariar aquilo que a Bíblia diz tão claramente. Muito bem, veja essa agora. Foi-me mostrado que se o verdadeiro sábado fosse guardado, jamais haveria um infiel ou ateu. A observância do sábado teria preservado o mundo da idolatria. Por que, Martin? Porque assim eles acreditariam em Deus. É porque o sábado está enraizado na palavra de Deus. Ele está enraizado na semana da criação. Se você guarda o sábado, o que você na verdade está fazendo é reconhecer perante todo o universo que você acredita em Deus ao invés de acreditar em fiéis. Sabe, você não poderia explicar de uma maneira melhor do que a que você já fez. É 100% isso aí. Você reconhece a Deus como a autoridade suprema. E é por isso que você passa esse tempo com Deus naquele dia que Ele separou para passar com você. Se você guardar o sábado, será que os geólogos vão ficar bravos com você? Ah, sim. E aqueles que acreditam nos geólogos vão ficar bravos com você? Sim. E aqueles que estão dentro da nossa igreja, aqueles que acreditam nos geólogos, ao invés de acreditarem na palavra de Deus, eles ficarão bravos com você? Sim. Esta parece ser uma questão conflitante. Exatamente, é isso aí mesmo 100%. E é isso que tem criado essa infidelidade disfarçada. Às vezes, você nem mesmo percebe que está ocupado lidando com a sua própria infidelidade. Sim, porque neste caso você engoliu uma toxina que se transformou em um monstro dentro da sua cabeça. Martin, esta semana da criação, que serve como modelo para tudo aquilo que vem depois. A igreja primitiva acreditava que ela também servia como modelo de todo o plano da salvação que se estende por 6.000 anos, em que o milênio do 7º dia representa os 1.000 anos de descanso. E isto era chamado de semana cósmica. Bem, os nossos teólogos modernos parecem ter uma tremenda aversão à semana cósmica, não é? Mas era nisso que os pais da nossa igreja acreditavam. Nós fizemos um estudo profundo sobre isso, acho que no episódio 9. Mas apenas para deixar tudo bem claro, vamos explorar um pouco mais este assunto. E só para mencionar, nós vamos rumar para uma direção com isso aqui. Sim, sim. Muito bem, vamos dar uma olhada em alguns pioneiros do movimento adventista. Temos o Agnor, de Éden para Éden, e ele se baseava em Apocalipse 21, versos 4 e 5. O Éden, então, será totalmente restaurado. Aqui, o rio da água da vida flui do Monte Sião. Aqui, Adão recupera a árvore da vida, plantada ao lado do rio, que se divide em copas separadas, assim como no começo. Aqui, mais uma vez, é o paraíso, o jardim que o próprio Senhor plantou 7.000 anos antes. Esta citação não é interessante? Aqui ele pegou toda a semana da criação
e aplicou no conceito da semana cósmica. Então, todo o plano dos 6 dias de trabalho, mais o 7º dia de descanso, como sendo o 7º milênio. Vamos ver o que Thomas Preble dizia a respeito dos 2 Adães. Antes que o primeiro Adão tivesse o conflito com Satanás, do qual ele caiu, o 7º dia, o sábado, tinha passado. Assim foi com o segundo Adão. Antes do último e final conflito com Satanás e seus exércitos, no qual a vitória eterna será ganha pelo Filho de Deus e seu povo, o sábado, ou os 7.000 anos, também terão passado. Eles acreditavam na semana cósmica? Bem, se você realmente estudar isso, você não pode pensar de outra maneira. Ellen White acreditava? Ah, com certeza. Deus não mostrou a ela quão importante é colocar a sua perspectiva nesses 6.000 para evitar que você se torne parte dos infiéis. Nós também temos o testemunho do neto dela, no qual ele diz claramente que ela lhe mostrou que este conflito ocorreria ao longo de 6.000 anos, e aí viria o milênio. Vejamos o que Himes tem a dizer. Sinais dos Tempos e Expositor da Profecia, escrito em 1943. Se, portanto, Jesus Cristo fez a sua obra em 6 dias e descansou de todas suas labutas no 7º, quando podemos esperar que o grande evento ocorra? Eu lhes respondo, se 1.000 anos é um dia para o Senhor, como penso eu ter lhes provado, então 6.000 anos desde a primeira criação, a nova criação deve ser formada. Além disso, se Cristo trabalhou após o exemplo de seu Pai e descansou, como Deus descansou de sua obra, então 7.000 anos deveria ser um sábado de descanso para Cristo e seu povo. Todos eles criam neste conceito. Mas se você nega os 6.000 anos, se você quiser tomar a Septuaginta como norma e assim jogar fora aquilo que os reformadores utilizavam, ou seja, os textos masoréticos, então você está entrando em conflito não apenas contra a Bíblia, não apenas contra o espírito de profecia, não apenas contra os reformadores, mas também contra os pioneiros do movimento adventista. Correto? J. Clark, Advent Review and Sabbath Herald. A Bíblia responde todo o questionamento e soluciona cada dúvida. Neste abençoado livro, o amante da história encontra uma completa informação sobre os eventos do passado e futuro, começando pelo primeiro Éden, se estendendo por um período de 7.000 anos, até o segundo Éden, quando a terra for renovada. Será que ele acreditava no período de 7.000 anos? Eles estavam tão firmados nisso, que eu acho que isso mostra quão firmados eles estavam na Bíblia. Se essas pessoas estivessem vivas hoje, e os nossos teólogos e institutos bíblicos de pesquisa fossem pedir satisfações a eles, você não acha que haveria alguns debates? Com certeza, com certeza. Eles não concordariam um com o outro, não é? Josiah Litch, primeiro relatório da Conferência Geral dos Cristãos que aguardam os adventos do Senhor Jesus Cristo. Título interessante, não? Tem sido quase que uma opinião universal da Igreja, tanto judaica quanto cristã, de que o sábado prefigura um estado glorioso de descanso para a Igreja durante o 7º milênio do mundo. Os principais argumentos a favor disso são descritos brevemente a seguir. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, e constituiu o sábado como um tipo do descanso futuro. Assim, podemos esperar que depois das tribulações e comoções de 6.000 anos, haverá um descanso de 1.000 anos de todas essas tristezas. Não é interessante que ele também reconhece aqui que basicamente é a opinião universal da igreja cristã e judaica, ambos com essa mesma ideia. Isso é muito interessante. Os pioneiros acreditavam nisso. Agora, se eles fossem confrontados com o argumento dos 10.000 anos, como nós fomos em muitas ocasiões, você acha que eles aceitariam isso?
Não. Claro que não. No que eles se baseiam? Será que todos eles se baseavam em uma pequena margem de rodapé da King James? Não tem como ter sido isso. Incluindo nisso o espírito de profecia, será que eles se baseiam também numa notinha de margem da King James? Claro que não. Então, por que os nossos teólogos afirmam isso? Porque eles tentam evitar esse conflito. E agindo assim, de que lado eles se colocam? Infelizmente, não o lado certo, porque Qual é a palavrinha que ela usou até aqui? Qual é? da infidelidade. Martin, nos deparamos com o problema da infidelidade o tempo todo. Quando se passa a questionar isso aí, Aham. não se passa também a questionar outras coisas? Ela não disse que assim começa a se criticar também Daniel, Sim. criticar Apocalipse? Você pode considerar Daniel e Apocalipse, ou até mesmo a Bíblia, não o suficiente para substanciar eventos históricos. Muito bem. Então, a primeira história, quando se começa a manipulá-la, você então tem também que manipular todos os capítulos referentes a ela. E se você passa a manipular isso, então também tem que manipular o que Jesus disse quando se referiu ao dilúvio, que levou todos embora. Pois afinal, esta afirmação não é científica, não é mesmo? Então você passa a questionar os livros de Daniel e Apocalipse. Mas os pioneiros não estavam enraizados no relato da criação? Com certeza. Não estavam enraizados no sábado? Sim. Não estavam enraizados na semana cósmica? Absolutamente. Bem, o problema é que nenhum dos nossos grandes teólogos pelo mundo, nenhum de nossos vigilantes, parece querer acreditar nisso. Na verdade, eles ridicularizam essa crença. Agora, se eu insisto em acreditar nisso, seria eu um infiel? Não. Mas de acordo com eles, De acordo com eles. Eles não passaram a escrever artigos em pequenas revistas, Sim. denegrindo este ponto de vista. E você tem que se lembrar que daí você terá que se livrar do espírito de profecia. Você tem que se livrar dessa profeta porque ela está alinhada com isso. Portanto, essa é uma questão muito séria. Mas veja, nós não estamos querendo vociferar sobre este assunto. A questão é em quem você acredita. Devemos acreditar no que diz claramente a Bíblia, e por sua vez é corroborado claramente pelo espírito de profecia? Ou ao invés disso deveríamos acreditar em nossos teólogos e cientistas que chegaram ao ponto de comprometerem-se com a infidelidade? O que podemos dizer a eles? O que posso dizer a eles? Existem dois pontos de vista, e eles não estão dispostos a considerar o outro. Portanto, o que tenho a dizer a ele é: acostumem-se. Acostumem-se a isso. Pois eu garanto que eles jamais me farão voltar a acreditar nas coisas que eu acreditava quando eu era um ateu infiel. Quando ele disse, se vocês quiserem acreditar nesses deuses e nessas besteiras por aí, então acreditem. Mas se você quiser seguir o Deus da Bíblia, então você tem que começar a acreditar no que ele diz. Vamos ver para onde isso vai levar. Este artigo já tem algum tempo, ele é de 2021. Importante professor da Universidade de Loma Linda diz: mas antes, esses professores são teólogos muito importantes em nosso meio. E é interessante que eles se tornaram tão importantes que assumiram cargos de reitoria. Portanto, tudo aquilo que eles dizem acaba tendo um grande peso. E é triste, porque os professores, essas outras pessoas que estão sendo ensinadas, os líderes, são ensinados por essas pessoas. Sim. O Dr. John Paulin é um professor na Escola de Religião da Universidade de Loma Linda. Em um recente simpósio promovido pela Igreja a respeito dos eventos proféticos do fim dos tempos, disse que os decretos dominicais não virão, que o grande conflito está ultrapassado, que há outras opções para a marca da besta e que Ellen White não foi uma profetisa do fim dos tempos. A evidência bíblica não fala do domingo como tal, mas fala a respeito de uma contrafação do sábado, sendo crítica à marca da besta no final dos tempos. Portanto, dentro de exegeses do texto bíblico, você tem opções para compreender o que a marca da besta realmente virá a ser.
Deveríamos tomar cuidado para não achar que o fim dos tempos será idêntico ao grande conflito em cada detalhe. E só para deixar claro, esse grande conflito é o livro, O Grande Conflito, escrito por Ellen White. Exato. Esta, portanto, é uma contradição direta ao espírito de profecia. Será que estamos vendo a liderança da igreja subindo pelas paredes para condenar declarações como essa? Não. Não. Mas quando alguém diz que acredita no grande conflito em todos os detalhes, que eu acredito no que esse livro diz sobre o catolicismo e o que acredito no que os reformadores disseram sobre o assunto, aí sim eles vão se descabelar por causa disso. Sendo assim, eles estão do lado da infidelidade ou da Bíblia e do espírito de profecia? Por escolha própria, infidelidade. Considerando tanto a Bíblia quanto a história do mundo, se Ellen White estivesse viva hoje, há pelo menos uma chance de que suas descrições sobre o fim dos tempos fossem diferentes do que era na sua época. Ora, eu achava que Deus não mudava. O estilo profético de Ellen White é mais clássico do que apocalíptico. Martin, ele está jogando com as palavras. Isso é semântica. Ele está anulando aquilo que é muito claro. Não é esse um dos últimos recursos com o qual Satanás trará a sacudidura? Com certeza. E assim, como uma profetisa clássica, as previsões de Ellen White devem ser compreendidas como condicionais. Conforme mudam as circunstâncias, o cumprimento de Apocalipse 13 poderá tomar outras formas do que aquilo que parecia tão claro em 1888. Este senhor está incitando sérias dúvidas a respeito dos escritos de Ellen White. E até a Bíblia, porque ele disse que a marca da besta é totalmente diferente daquilo que nós acreditávamos que seria. Sim. Nós lemos isso em um artigo do Mensageiro Adventista. Por causa disso, alguns disseram, não, eles estão exagerando. Essas são as palavras dele mesmo. Mas nós lemos as palavras dele. Acontece que eu falei com ele pessoalmente. Eu me sentei cara a cara com esse senhor. E ele me disse, em termos claríssimos, que eu estava proibido de pregar dizendo que o papado é o anticristo. Ainda que o espírito de profecia exponha a maldade do homem do pecado. Ele também me disse muitas outras coisas. Ele disse que pessoas que entram na igreja por meio de ministérios como o nosso e que acreditam no que diz a Bíblia e o espírito de profecia não são bem-vindas na igreja. Mas parece que as pessoas que concordam com as ideias deles não são apenas bem-vindas, mas são colocadas no pedestal. Não há algo muito sério ocorrendo em Israel? Com certeza, eu acho que é hora de reler Ezequiel 8, e isso que nós dissemos em episódios passados. E quando organizações líderes de nossa igreja começam a escrever artigos contra aqueles que pregam a Bíblia e o espírito de profecia, ao passo que acomodam indivíduos como este dentro da igreja sem dar um pio, será que também não há algo muito sério ocorrendo no alto escalão? Vamos colocar tudo na mesa para conversarmos? Não estou condenando ninguém aqui. Eu só quero deixar claro que existem duas visões. Se nós fomos verdadeiros adventistas do sétimo dia, nós precisamos nos firmar nos princípios que fizeram dessa igreja aquilo que ela é. E quem lançou o fundamento para aquilo que acreditamos hoje? Quem colocou o fundamento? Martin, se o fundamento estiver errado, o edifício não fica de pé. Não foram os pioneiros? Sim. E quando eles não puderam ir adiante, não foi a nossa igreja corroborada e substanciada pelo espírito de profecia? Correto. Então, quem são eles para jogar por terra os nossos fundamentos? Pois se eles derrubarem o nosso fundamento, eles abalarão a própria estrutura do edifício. E eles estão em confronto com a Bíblia. Sim. Eles não estão em harmonia nem com a Bíblia, nem com o espírito de profecia, e tampouco com os pioneiros e os reformadores. Ao menos na luz que os reformadores haviam recebido sobre os assuntos. Muito bem. Então, de acordo com estes senhores eruditos que se embebedaram no vinho da infidelidade, não existe um movimento pelo domingo. O grande conflito está errado. O papado não tem nada a ver com isso. Não haverá imagem da besta. E assim não haverá implementação da marca da besta.
É o que ele disse. Muito bem. Temos aqui um artigo da Deseret News. Poderiam as leis de fechamento do sábado voltar? O estresse causado pela pandemia e o largo desejo por mais tempo de descanso estão entre os fatores impulsionando a grande resignação. Eles também ajudam a explicar por que alguns comentaristas políticos e estudiosos legais passam fins de semanas debatendo sobre o sábado. Quem, Martin? Comentaristas políticos e especialistas legais. A conversa começou com um tweet de Adrian Vermeule, um professor de lei da Universidade de Harvard. Ele salientou o restabelecimento das leis sabáticas como um dos vários objetivos políticos que unem os pós-liberais, um grupo de conservadores que dizem focar e promover o bem comum. Você já ouviu falar desse termo, Martin? O papado e os jesuítas adoram essa palavra. Essa não é uma frase jesuíta? Será então que estamos lidando aqui com o catolicismo e os criadores de leis do mundo? Parece ser o caso. As leis associadas ao sábado cristão ajudam a explicar por que parte do debate a respeito do tweet de Vermeule centralizou-se em discriminação religiosa. Especialistas da lei apontaram que os fechamentos forçados no domingo prejudicam desproporcionalmente algumas pessoas de fé, incluindo os judeus que observam o sábado desde o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Em maio de 1961, a Suprema Corte decidiu por 8 votos contra 1 que as leis sabáticas de Maryland não violavam a primeira emenda. Os juízes reconheceram que a restrição tinha suas raízes na prática cristã, mas disseram que elas exerciam um importante papel secular, incluindo a promoção da saúde pública, informou Oyes. Olha que interessante. Estamos lidando aqui com um conflito entre 2 sábados. Exato. O bíblico e esse cristão que eles... Esta invenção do papado, vamos chamar pelo nome. A marca da besta é a observância do domingo, porque foi o próprio papado que o identificou dessa maneira. Segundo eles mesmos, o domingo é a marca deles. É uma marca de autoridade, uma vez que eles transferiram a solenidade do 7º dia para o primeiro dia, o domingo. O domingo é a marca de autoridade deles. Eles creem que a igreja está acima da Bíblia. Isso é arrogância pura. Mas foram eles mesmos que disseram essas palavras. Foi o catolicismo. E aqui temos um debate em andamento, que procura definir se o domingo deveria ser imposto no lugar do sábado. Sim, e de acordo com o tribunal, é legal. Mas eles dizem que é legal. Não de acordo com a Bíblia. Porque se você tomar o exemplo de Nabucodonosor, mesmo aquilo sendo uma lei sendo decretada em favor de Deus, não é assim que Deus age. Quando Nabucodonosor aceitou que o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus, ele fez uma lei proibindo todo mundo de adorar outros deuses além desses. Mas ele passou do ponto, pois Deus jamais força a nossa consciência. Portanto, seja do lado certo ou do lado errado, não se pode forçar a consciência. Temos aqui um outro artigo, da Christianity Today. É uma revista bastante respeitada. O artigo é de 4 de fevereiro de 2022. A Amazon passa por um dilema quanto ao trabalho aos domingos. A Amazon é uma empresa que utiliza todos os dias da semana para entregar suas encomendas. Eles não param. Com 2 motoristas de entrega abrindo processo contra horários de trabalho, os cristãos sabatistas veem problemas com sua observância em uma economia que funciona 24/7. Isso é confuso, Martin, pois quando mencionam cristãos sabatistas, eles se referem ao domingo. Eles não estão falando do 7º dia, estão falando do primeiro. Eles teriam descrito da maneira certa, ou os judeus ou os adventistas do 7º dia, se eles estivessem falando do outro grupo. Cristãos têm lamentado que os negócios tenham deixado de observar o domingo já há décadas.
Algumas décadas atrás, os líderes evangélicos reclamavam dos sinais de aberto ao domingo, pendurado em lojas de conveniências, teatros e outros negócios. Em grande parte, o dia de sábado foi rebaixado de um dia de restauração espiritual, instrução e correção para um mero feriado para a busca do prazer, ou como qualquer outro dia de negócios. Charles W. Fuller, presidente emérito do Seminário Teológico Batista, escreveu em 1963, 2 anos depois de a Suprema Corte Americana ter decidido de que as leis azuis que restringem o comércio no domingo eram constitucionais. Vamos lá de novo. Eles estão debatendo a volta dessas leis. Cristo consentiu, dentro do espírito da lei, obras de misericórdia e necessidade, e pelo cuidado ocasional para o touro que caiu no poço, disse Fuller. Mas a responsabilidade moral de violação desnecessária no sábado não deve ser considerada de maneira liviana. Imensuravelmente maior a responsabilidade moral de desviar as pessoas do descanso sabático para as negociações do comércio. Ainda mais séria é a política de negar aos empregados a possibilidade de observarem o sábado. Eles estão erguendo as suas vozes. O problema é que este sábado é o sábado errado, não é o sábado enraizado na Bíblia. É um sábado enraizado em uma falsidade que foi originada no Vaticano. E eles querem usar o poder secular para impor isso. Exato. Temos aqui outro artigo da Religion Unplugged. Este é de 11 de fevereiro de 2022. Não é só nostalgia. Algumas almas cansadas da pandemia querem tornar o domingo um dia de descanso mais uma vez. Alguns de nós são velhos o suficiente para lembrarem-se de que grande parte do comércio era fechado aos domingos. Hoje isso parece irrelevante. Mas eu escrevi um artigo em 2003 a respeito de as lojas da família cristã, que naquela época era a maior rede de varejo cristã, ter decidido abrir aos domingos. Mas em 2016, eu fui surpreendido durante uma viagem à Dakota do Norte, quando me encontrei em um estacionamento vazio do Walmart de Bismarck e depois na Super Target, procurando comprar alguns petiscos e suplementos antes do culto matinal de domingo. Eu aprendi que por mais de um século, o Estado tem exigido que a maioria dos comerciantes fechasse da meia-noite ao meio-dia aos domingos. A Dakota do Norte finalmente tornou-se o último estado a remover este banimento em 2019. Eu estou falando sobre isso não apenas por nostalgia, mas porque o dia de descanso, ou a falta dele, está atraindo uma renovada atenção no país todo. Martin, eles não estão começando a discutir sobre a questão do domingo? Isso está sendo preparado. Mas o John Paulino falou que isso não ia acontecer? Segundo ele, Apocalipse não fala disso e Ellen White é ultrapassada? Temos aqui mais um artigo. Este é de 17 de fevereiro de 2022. Tragam as leis azuis de volta. É baseado naquele slogan, vamos reconstruir melhor, não é? A Bíblia diz que Deus criou a humanidade no 6º dia, e depois desse árduo esforço, o próprio Deus descansou no 7º dia. E Deus também nos fala a respeito da necessidade de descansarmos no sábado do 7º dia. Nas primeiras centenas de anos em que os cristãos viveram no continente americano, eles continuaram guardando o sábado como faziam em seu antigo país. O sábado foi ordenado por autoridades eclesiásticas e eventualmente forçado por governos seculares na América através de uma série de estatutos que ficaram conhecidos como leis azuis. Ele está bastante certo aí. Estas leis foram ordenadas por autoridades eclesiásticas. Sim, esse sábado aí que eles estão falando é exatamente como isso surgiu. Mas não foi ordenado por Deus. Não, porque se eles estivessem falando do sábado verdadeiro, e é interessante, eu vou voltar a esse assunto depois, mas é interessante que eles dizem no 7º dia, mas o domingo não é o 7º dia. Eles estão totalmente confusos. Então, daí eles dizem que Deus disse, descanse nesse dia. Mas aí eles dizem que as autoridades eclesiásticas mandaram isso.
Então, os nossos confusos teólogos, que não acreditam em nenhuma dessas coisas, poderiam unir-se a eles e ficarem todos confusos, não é? Como era a vida no sábado, durante as vigências das leis azuis? Bem, os domingos eram mais quietos, separados dos outros 6 dias da semana. Aqueles que defendiam o fim das leis azuis nas últimas décadas argumentaram que o sábado dominical não era uma celebração fixa e poderia ser observado em qualquer outro dia da semana. Mas eles perderam pontos. Eles não entenderam que, para beneficiar a todos e que para um planejamento adequado pudesse ser feito, todos deveriam parar no domingo. E, é claro, uma outra vantagem é que a frequência a igrejas aumentaria. As vantagens das leis azuis ultrapassam muito qualquer desvantagem temporal. Os políticos vão descobrir que defender o fim de semana verdadeiramente restaurador é de grande importância nas votações deste outono. Martin, será que este assunto está se tornando político? Eu acho que está com certeza se tornando uma coisa política. E a direita conservadora com certeza vai olhar para isso. Eles adorariam pular neste bonde. Muito bem. Vejamos o quão longe nós estamos indo. Artigo da Earthbeat, também de 17 de fevereiro de 2022. Enquanto a campanha Reconstrua Melhor não chega a lugar nenhum, os líderes religiosos conclamam Biden e o Senado a um momento de coragem pelo clima. Que interessante, vamos ler. Aproximadamente 100 líderes religiosos convocaram o presidente Biden e o líder da maioria do Senado, o Chuck Schumer, a não abandonarem os democratas que estão espalhando a agenda do Reconstrua Melhor e seus centenas de bilhões de dólares no combate à mudança climática, dizendo que este é o momento de coragem, enquanto o projeto parou e caiu atrás de prioridades legislativas. Não podemos demorar em aprovar o ato Reconstrua Melhor. Essa legislação vital protegerá o nosso clima e colocará nossa nação no caminho da justiça climática, da justiça ambiental e da justiça intergeneracional. Interessante, Martin. E se você se lembra, já faz um bom tempo que nós colocamos esse episódio sobre essas palavras-chave: justiça climática, justiça ambiental. Todas as palavras remontam ao domingo, legislação do domingo. Uma coalizão de 86 líderes religiosos de organizações de nível nacional, estadual e regional, assim como congregações, escreveram uma carta em 14 de fevereiro endereçada a Biden, Schumer e a todo o Senado americano. Nós compartilhamos o chamado moral de cuidar da nossa casa comum, a criação de Deus, e de amar os nossos semelhantes, tanto aqui como ao redor do mundo, disseram os líderes religiosos. Essas palavras-chave, Martin, saíram direto da Laudato Si. Eles fizeram menção à criação de Deus. A Laudato Si, por sua vez, não remete ao domingo? Sim, diretamente. Diretamente. Temos aí líderes religiosos, 100 deles, fazendo menção à criação. Eles não mencionaram especificamente o sábado, mas disseram que compartilhamos um dever moral de cuidar de nosso lar comum, que é a criação de Deus, e amar os nossos semelhantes, tanto aqui como em todo o mundo. A Laudato Si deixou bem claro de que o domingo foi para o nosso bem comum e para o amor de nosso semelhante e para o nosso lar comum. E eles tiveram aquela semana de orações pelo clima, que ligava com a mudança climática. Então temos os líderes religiosos apelando diretamente ao Biden para reconstruir melhor e para colocar a Semana da Criação de volta em cena, o que implica em colocar a Laudato Si em operação. Temos os líderes religiosos do mundo evangélico fazendo uma semana de oração para introduzir a questão do sábado. Tivemos artigos que acabamos de ler em que há um grande debate para restabelecer as leis azuis. Será que os nossos teólogos estão dormindo? Ou ficaram bêbados com o vinho da infidelidade? Se eles dormiram, nós encorajamos que essas pessoas acordem. E se eles estiverem bebendo da taça do vinho da Babilônia, por favor, parem. Sabe, Martin,
Eu me pergunto se eles ficaram apenas no vinho ou se não acrescentaram algo mais forte a ele, para virem a público com aquele tipo de declaração. Vamos concluir, Martin, com uma citação do Espírito de Profecia. Isso foi retirado do Grande Conflito, que, aliás, segundo os nossos teólogos, está ultrapassado e precisa ser redefinido. Os dignatários da Igreja e do Estado se unirão para subornar, persuadir e compelir todas as classes a honrarem o domingo. A falta da autoridade divina será suprida por leis opressivas. Não temos visto isso nos últimos 2 anos, Martin? Com certeza, isso também está incluído nessas leis azuis. A corrupção política está destruindo o amor pela justiça e o respeito pela verdade. Até mesmo na América Livre, os governantes e legisladores, a fim de assegurarem o favor público, se submeterão a exigências popular por uma lei que força a observação do domingo. Isso já não está começando? Com certeza, tem os líderes das religiões e o populacho. Eles já estão orando pela implementação disso. A liberdade de consciência, conseguida a custo de tão grande sacrifício, não será mais respeitada. Bem, eles têm praticado isso por 2 anos. Acho que já conseguiram. No conflito que ocorrerá em breve, veremos exemplificadas as palavras do profeta: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para fazer guerra contra o remanescente de sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Martin, eles têm o testemunho, mas infelizmente muitos não creem nele. A Bíblia é clara ao dizer à lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com essa palavra, não há luz neles. Assim, eu apelo àqueles que querem acreditar no que Deus diz, que comecem do início. Leia o livro de Gênesis. Aprenda o plano da salvação. Compreenda as raízes do dia do sábado. Veja a guerra contra esse sábado. Os livros de Daniel e Apocalipse dizem que a besta tentará mudar a sua forma de pensar. Tentaria mudar os tempos e a lei, e ele tem feito exatamente isso. Ele mesmo chama o domingo de a marca de sua autoridade eclesiástica, e ele tem arrastado líderes religiosos a exigirem o restabelecimento das leis dominicais. E mesmo com tudo isso, o nosso povo ainda diz: Jesus está longe. Martin, quando vamos acordar? Tem que ser agora mesmo, porque ainda tem um alto clamor a ser proclamado para que as pessoas saiam de Babilônia. Vamos orar por esses teólogos. Com certeza. Por todos os líderes que estão negando os princípios mais básicos da fé adventista. Oremos para que eles despertem e abracem a verdade antes que seja tarde demais. A questão que se aplica a cada um de nós é: em quem acreditamos? Acreditamos no assim diz o Senhor ou acreditamos nos infiéis? Nos infiéis do mundo científico ou nos infiéis que se embriagaram com o vinho da infidelidade? Vinho este que está sendo distribuído não apenas pela Igreja de Roma, mas por todos aqueles que provaram desta terrível bebida. Que Deus nos proteja, porque Ele diz que precisamos sair dela. Do contrário, receberemos as suas pragas. Oremos. Querido Pai, esta guerra tem sido travada desde o início. Ela começou nos primeiros versos da Bíblia. No princípio, Deus criou. Mas o diabo diz que não. Ele diz que há várias criações e que nenhuma dessas coisas da Bíblia aconteceram. Ele torce, ele distorce todas as coisas até que as pessoas passem a crer que o 7º dia é o primeiro. Como isso poderia acontecer a menos que houvesse infiéis atuando? Ajuda-nos a expor a maldade do homem do pecado e a nos apoiarmos no assim diz o Senhor, para ficarmos firmes naquele grande dia. Em nome de Jesus, amém. Amém.